A remoção é um instituto do direito administrativo que significa tirar um trabalhador público de um lugar, de uma repartição, de um local de prestação de serviço e enviá-lo para prestar esse mesmo serviço em outro local. Isso se chama remoção. Existe a possibilidade de a pessoa ser removida por um motivo de saúde. Eu queria falar para você sobre 3 hipóteses em que isso pode ocorrer. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Remoção é transferir um servidor público de um local para outro. Exemplos: servidor público municipal pode ser removido? Pode sim. Inclusive, vou pedir para o editor colocar aqui um link para um vídeo que eu gravei sobre remoção dentro do município. Remoção de servidor público municipal. Eu gravei há pouco tempo, por favor, senhor editor, coloque por aqui. Dá para remover servidor público municipal. Não para outro município, mas para dentro do próprio município. Né? Às vezes tem um município muito grande, o servidor pode ser removido de um bairro para outro, da sede municipal para um distrito, enfim, pode haver remoção também dentro do município. Se for um servidor público estadual, ele pode ser removido de uma cidade para outra. Por exemplo, uma pessoa que é servidor público em Extrema, em Minas Gerais, na divisa com São Paulo, ele pode ser removido para Manga, que fica na outra extrema do estado, divisa com a Bahia. É possível você ser removido dentro do estado se você for servidor estadual. Se você for servidor federal, você pode obter uma remoção de Roraima para o Paraná, se for o caso. Como é que acontece a remoção, gente? A remoção, ela se dá, em geral e de regra. Quando eu digo em geral e de regra, é porque existem exceções, né? O vídeo é para falar das exceções, mas eu gosto de falar da regra para você entender como é que funciona. Em regra e em geral, as remoções só acontecem no interesse da administração. Só acontece no interesse da administração. Você pode pedir a qualquer momento para a administração: senhora administração, chefe, eu gostaria que o senhor me mandasse para trabalhar em outra cidade. O chefe pode dizer sim ou dizer não. O chefe pode, inclusive, te surpreender. O chefe pode decidir te remover sem que você esteja prevendo, sem te consultar. Um belo dia você chega para trabalhar e o seu chefe da repartição diz: Joaquim, você vai para Manaus. Aí você pensa: mas eu não queria ir para Manaus. Mas a administração quer te remover, esse é o interesse da administração. Vá para Manaus. Você vai ter um acréscimo aí no seu vencimento, você vai ter uma ajuda de custo para mudança. Vá lá para Manaus. Tem outro tipo de remoção mútua que a gente chama de permuta. É aquela situação em que você é servidor público federal, você está no estado de São Paulo, lotado em São Paulo, e aí você conhece um cara de Salvador. Você quer ir para Salvador e o cara quer ir para São Paulo. Então vocês fazem um acordo. Vamos trocar? Vamos permutar? Ok, mas a permuta também vai depender de aquiescência, de autorização da administração. A administração vai ter que concordar com essa permuta. Aí vai você para Salvador, o que está em Salvador vem para São Paulo. Então, você entendeu o que é remoção? Remoção é deslocar no espaço, dentro do serviço público, de um local para outro. Pode ser dentro do município, pode ser dentro das cidades do estado e pode ser também dentro dos estados da federação. Agora, o que tem de diferente nessa remoção da qual nós propusemos falar nesse vídeo? É que esta remoção, que é por motivo de saúde, ela não depende de concordância da administração. Ela não se submete ao poder discricionário da administração. Palavra difícil essa, né? Você sabe o que é discricionário? Discricionário é o poder que a administração tem de decidir uma coisa segundo o seu
próprio juízo de conveniência e oportunidade. Para ficar mais simples, a administração só faz aquilo quando ela concorda, quando ela acha legal. Bom, na minha opinião, eu acho que é conveniente fazer isso, remover esse servidor. Na minha opinião, eu acho oportuno remover esse servidor. Esta remoção por motivo de saúde, ela não depende da conveniência, da oportunidade, da discricionariedade da administração. Ou seja, quando está configurada a hipótese de necessidade de remoção por motivo de saúde, a administração é obrigada a remover a pessoa para outro lugar. É obrigada, ela não tem que concordar, ela tem que remover e pronto. Ah, mas eu preciso ser removido para São Paulo, eu estou aqui em Sergipe, e se não tiver vaga em São Paulo? Não importa, a administração tem que arranjar a vaga, independente de ter a vaga. Se não tiver a vaga, manda a pessoa para lá mesmo assim. Ah, mas não tem vaga, não tem esse problema, vai ter que pagar o salário e vai ter que mandar a pessoa para lá. O que vai fazer eu não sei, mas tem que se virar. Não depende da existência de vagas. Por exemplo, vamos imaginar que você é um funcionário do TRE de Santa Catarina. Você é um, sei lá, escrevente lá, técnico judiciário do TRE de Santa Catarina. Sua família toda, você é autista. Estou falando aqui de pessoa com deficiência, hein, gente? Atenção, não estou falando de remoção de qualquer pessoa por motivo de saúde, não. Estou falando remoção da pessoa com deficiência por motivo de saúde. Você tem transtorno do espectro do autismo, você trabalha no TRE de Santa Catarina. Sua família toda está lá, sei lá, vamos imaginar um estado aqui. Sua família mora em Rondônia. Sua família mora em, deixa eu ver uma cidade de Rondônia, boa aqui demais da conta. Sua família mora em Vilhena, em Rondônia. Aí, depois que você assumiu esse cargo lá, você passou no concurso, você ainda estava no estágio probatório, tá? Atenção, gente. Remoção por motivo de saúde pode acontecer, inclusive, no estágio probatório. Entendeu isso? Se é por motivo de saúde, pode ser, inclusive, no estágio probatório. Você veja que na maioria dos estatutos, quando a remoção, aquela remoção, como é que nós vamos chamar? Voluntária, que você está querendo ir para outro estado ou para outra cidade porque você acha mais legal, que aquela outra cidade é melhor, é maior, tem mais opções de lazer, a vida noturna é mais agitada, tem mais baladas, eu prefiro ir para aquela cidade. Sabe essa remoção que você pede e você só vai se a administração concordar? No interesse, se interessar para a administração que você vá para lá? Pois então, esta você só pode pedir depois do estágio probatório, no estágio você não pode. Mas por motivo de saúde você pode pedir sim, mesmo no estágio probatório. Entendeu? Então, suponhamos que você, voltando aqui ao assunto, que você deixou a tua família em Vilhena, você está no estágio probatório, no TRE de Santa Catarina, e aí você começou a sofrer. Você é autista, ficou sem o suporte da família. Antes você tinha o suporte da família, agora você não tem mais. Aí, assim, você começou a se deprimir, dificuldade de adaptação na cidade, que gente esquisita, cadê meus amigos, cadê minha mamãezinha, né? Eu não estou tendo suporte, estou me entristecendo, eu não consigo matar a saudade falando no telefone, estou me deprimindo, estou tendo ideações, estou chorando no meio do expediente, estou ficando estressadíssima, estou entrando em crise toda hora. Não é, gente, tá bem. É claro que a pessoa vai ter, porque tem gente que é cruel, que vai falar assim, não, mas ela saiu de Rondônia, ela prestou o concurso para Santa Catarina, ela fez isso porque ela quis, ninguém tem nada a ver com isso, então ela que se vire. Não é assim, essa pessoa não sabia que ia ter esse contexto, que ela ia sofrer dessa maneira, que iam se desencadear todos esses problemas de saúde, todas essas comorbidades do autismo, quando ela prestou o concurso. Ela prestou, inclusive, nas cotas PCD, mas ela não sabia que ia acontecer dessa forma. Sabe? Então, aconteceu. Então, a gente está lidando com um fato concreto que aconteceu. A gente não está falando que teve uma pessoa que premeditadamente prestou um concurso para depois pedir remoção. Não, aconteceu. A gente tem as provas de que isso está acontecendo, que a saúde dela está grave. Qual é o único jeito de resolver esse problema? É removendo ela lá para o TRE de Vilhena. Ah, mas e se não tiver vaga lá? Não interessa, manda ela para o cartório de Vilhena e depois vê o que faz. Tem que mandar. Então, eu queria dizer
3 hipóteses de transferência por motivo de saúde, remoção por motivo de saúde, que são as mais frequentes, aqui do escritório inclusive. A primeira delas é a falta de suporte familiar. A maioria dos casos, inclusive de remoção, nos quais a gente trabalha aqui, são casos de remoção de autista, porque tem situação de saúde mental agravando por causa de falta de suporte. Às vezes até evolui para burnout. Às vezes a pessoa tem que ficar afastada um tempão porque não consegue lidar com aquele trabalho distante sem o suporte familiar. Por quê? Autismo demanda sempre suporte. Não existe autismo sem suporte. Tem um suporte mais leve, que é o 1, tem o moderado, que é o 2, e tem o grave, o severo, que é o 3, que é muito mais suporte. Mas todos precisam de suporte. Outro motivo pelo qual, o segundo motivo pelo qual as pessoas podem ser removidas por motivo de saúde. Cobertura de tratamento. Quer ver? Vamos supor que você é autista. Você passou no concurso público e você está trabalhando numa cidade que tem 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, tem até menores. Você está numa cidadezinha dessa aí, pequenininha. Nesta cidade, não tem o terapeuta ocupacional que você precisa, não tem o psicólogo, não tem o médico especializado, não tem a musicoterapia, seja lá, as terapias que você precisa fazer. Não tem o suporte. Você tem que rodar aí muitos quilômetros para ir para uma cidade para poder fazer e você não tem tempo para isso, porque você tem uma jornada extenuante de 8 horas de serviço, muitos serviços para entregar, não dá. E aí sua situação de saúde começa a agravar por causa da falta desse suporte clínico. Primeiro suporte familiar, agora suporte clínico. Então, você vai fazer o requerimento, recomendo que faça por meio de advogado, se documentando adequadamente para produzir a prova de que você necessita dessa remoção por motivo de saúde para a preservação da sua própria saúde. É verdade, eu disse que nesses casos, quando a remoção é imposição da saúde, do quadro de saúde do trabalhador, a administração não precisa autorizar. Ela tem que remover o trabalhador. Mas antes de chegar nesse momento em que a administração tem que remover o trabalhador, independente da conveniência, da oportunidade e do interesse da administração, a administração tem que reconhecer que existe um problema de saúde e que recomende isso. Então, de alguma maneira, a administração ainda controla isso, né? Se constatar que precisa, que tem um motivo de saúde que justifica a remoção, a administração é obrigada a te remover para o lugar que você está pedindo. Se aquele for o único lugar onde possa se encontrar a solução para aquele problema de saúde. Mas antes, a administração vai ter o poder de reconhecer, de concordar com seus laudos médicos que existe um problema de saúde e que a solução é essa. E como é que isso acontece dentro da administração? Na junta médica. Então, se a junta médica disser que não, eu não vejo motivo para remoção aqui, aí, entende? Aí você vai ter que ir para a justiça. E quando você vai para a justiça, você tem que ir com um processo administrativo, este que foi indeferido, bem documentado. Então, precisa preparar essa documentação clínica para deixar claro e inequívoco que a pessoa precisa mesmo dessa remoção. Terceiro motivo pelo qual as pessoas mais pedem remoção por motivo de saúde. Deslocamento. Tem gente, autistas, que tem muita dificuldade com deslocamentos. É ônibus lotado, é muito trânsito, às vezes 3 horas entre o ponto A, que é a casa dela, e o ponto B, que é o trabalho. Alguns autistas têm hipersensibilidade à luz, e aí eles saem do trabalho no finalzinho da tarde, na hora da happy hour, e já começa a ter problema com o farol dos carros no ponto de ônibus. Aí pega o ônibus, vai 1h30 num ônibus, mais 1h30 no outro ônibus. Para você ter uma ideia, eu conheço servidores que têm que rodar mais de 300 quilômetros por dia para chegar no posto de trabalho. Às vezes dirigindo o seu próprio veículo, e às vezes indo de transporte público. E muitas vezes a forma como o transtorno do espectro do autismo se manifesta naquele indivíduo
causa muito sofrimento, um sofrimento além da conta nesse trajeto. Então a pessoa já chega no serviço com a bateria social esgotada. O que é que vai acontecer? O quadro de saúde vai regredir, vai evoluir, vai se deprimir, vai ter síndrome de ansiedade generalizada, vai ter burnout, vai ter um monte de coisas. Alguns até desenvolvem síndrome do pânico. Teve um até que precisou contratar motorista que não estava mais dando conta de dirigir. Então, essas coisas acontecem. E quando essas coisas atingem uma gravidade considerável, quando o deslocamento para o trabalho, ele exige da saúde do trabalhador um preço que ela não pode pagar, então esse trabalhador vai ter que pedir melhores condições de trabalho. E nesse caso, a melhor condição de trabalho vai ser possibilitar a remoção daquele servidor para outro órgão de lotação onde ele não precisa se expor a um deslocamento tão extenuante. Então, são essas as 3 hipóteses mais recorrentes de remoção de servidor por motivo de saúde. E eu queria até te propor a título de comparação, que existe uma outra remoção, da qual nós não falamos, que é a remoção do servidor público para acompanhar o cônjuge, que também é servidor público, que está trabalhando em outro local. A lei espontaneamente previu a hipótese de que, quando em você transferir, remover um servidor, quando a saúde dele impõe a remoção como única alternativa à preservação da sua saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like, porque quando você dá um like, o YouTube mostra para mais gente o nosso conteúdo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.